Bom pessoal, essa é a segunda parte do dimensionamento do pilar interno, ou também pilar intermediário. No vídeo passado, na aula passada, nós calculamos o momento fletor na direção x e o momento fletor na direção y. Para x nós encontramos dois momentos e para y encontramos dois momentos. Na direção x eu escolho o maior momento entre os dois e na direção y eu escolho o maior momento entre os dois. Esse maior momento na direção x vai ser no topo ou na base. Se for maior no topo, a seção crítica é o topo. Se for maior na base, a seção crítica é a base. A mesma coisa para y. Se for maior no topo, a seção crítica é o topo. Se for maior na base, a seção crítica é a base. Então a seção crítica é onde tem o maior esforço de momento fletor. Ok? Depois disso, depois de encontrar esses momentos na direção x e direção y, eu preciso encontrar três parâmetros para depois calcular a área de aço. Com esses três parâmetros eu consigo calcular a área de aço. Quais são eles? Primeiro, parâmetro delta. O delta vai ser calculado d', que é a altura total menos a altura útil, né? Ou pode ser calculado o cobrimento, mais a bitola da armadura transversal, mais a metade da bitola da armadura longitudinal. Isso inicial, né? Porque eu ainda não tenho essas bitolas que eu vou utilizar, adotada ainda, né? Detalhe, esse delta tem que ser arredondado para o mais próximo, né? Ou para cima ou para baixo, com múltiplo de 0,05, tá? Então com duas casas e múltiplo de 0,05 aí. Um detalhe importante é que esse H aqui, esse H aqui é a maior dimensão da seção do pilar, tá? Então esse H vai ser sempre a maior dimensão da seção do pilar, ok? O segundo parâmetro é o parâmetro devido ao esforço normal, é o parâmetro Ni, tá? Esse parâmetro Ni já foi calculado anteriormente, só que lá no outro cálculo não podia ser menor do que 0,5, né? Aqui ele pode, tá? Aqui é o valor calculado mesmo, você não precisa adotar 0,5 não. Então o que você calcular aqui é o que vai ficar. Detalhe aqui, você vai arredondar isso aqui para 3 casas depois da vírgula, 3 casas decimais, tá bom? Bom, esse ND também é a normal da seção crítica. Se for o topo, é normal do topo. Se for da base, é o normal da base. E o terceiro parâmetro é o parâmetro Ni, que é devido ao momento fletor. Esse parâmetro Mi é o momento da seção crítica, né? Dividido por B vezes H ao quadrado. Esse B e H é na direção considerada, né? Vezes 0,85 FCD. FCD é a resistência do concreto, né? Isso também tem que ser arredondado para 3 casas decimais aí. O MD é da seção crítica e o BH é na direção considerada. Outro detalhe, eu tenho que fazer isso aqui para a direção X e depois fazer isso aqui para a direção Y, tá bom? Parâmetros para X é uma coisa, parâmetro para Y é outra coisa. O dimensionamento é independente, tá? A direção X é calculada a área de aço para X e a direção Y é calculada a área de aço para Y, tá? Então esses 3 parâmetros aqui é importante para a gente continuar o dimensionamento aí. Bom, depois de ter encontrado os 3 parâmetros para a direção X e os 3 parâmetros para a direção Y, agora nós vamos preencher uma tabela de interpolação. Essa é a parte que eu acho assim mais chatinha de trabalhar aí, né? Mas vamos lá, vamos devagar que a gente vai entender. Os valores que você encontra, isso aqui também tem que ser feito um para X e outro para Y, tá? Os valores que você encontrou para Ni, lá calculado, você coloca nesse espaço aqui, ó, tá? Nesse retângulozinho aqui, do meio aqui, ó. O valor que você encontrou calculado para Mi, esse valor de 1000, você coloca nesse espaço aqui, ó, o retângulo do meio aqui, ok? Beleza. Esse retângulo aqui, esse espaço aqui, você vai pegar esse valor e vai desprezar os dois últimos números. Ou seja, vai considerar só 0,1.
Você vem aqui então e coloca 0,1. Ou 0,10 ou 0,100, né? Não muda nada aí, tá? Esse espaço aqui você vai pegar esse valor e vai somar 0,1. 0,1 mais 0,1 é 0,2, né? Ou 0,20 ou 0,200, né? Tanto faz. Então aqui despreza o 2 e o 8, escreve 0,1 aqui, soma 0,1 e coloca aqui. O mesmo processo eu faço aqui, ó. Eu desprezo os dois últimos e escrevo 0,1 aqui, 0,1. Somo 0,1 nesse aqui e coloco aqui. Nesse caso, 0,2, tá? Ok? Beleza. Agora o que vai acontecer? Tem uma tabela que eu coloquei para vocês aí, né, no resumo, que com esses valores aqui você consegue preencher esse espaço, esse espaço, esse espaço e esse espaço aqui. Ó. Como? Eu vou lá na tabela, pego o valor Mi 0,10 com Mi 0,10 também, ou 0,1, né? Mi 0,10 com Ni 0,10, eu vou lá na tabela com esses dois valores e encontro o valor para colocar aqui, ó, tá? Encontrar um valor para cá. No meu exemplo aqui deu 0,00, 0,00, tá? Com esse valor aqui e esse valor aqui, os dois juntos, isso aqui com isso aqui, eu encontro o valor daqui lá na tabela também. Então pego esse valor e acho esse. Esse valor aqui no meu exemplo aqui deu 0,24. Isso aí está lá na tabela, tá? Agora, com esse valor aqui e esse aqui, eu preencho esse espaço. Esse e esse eu acho esse, na tabela. Aqui no meu exemplo deu 0,24 também. Com esse valor aqui e esse, eu preencho esse retângulo. Esse valor e esse valor. Essa linha e essa coluna, eu preencho esse aqui. Lá na tabela, no meu caso, deu 0,29. 0,29. Então, esses valores aqui, ó. Essa linha e essa coluna, eu acho esse. 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 Tudo na tabela. Tudo tabelado. Ok? Bom, aí vem agora a parte mais complicadazinha aí, ó. Você vai interpolar esses quatro valores aqui, ó. E aí vai aplicar uma regrinha matemática de proporção. Isso menos isso está para isso menos isso, como isso menos isso está para isso menos isso. Mas isso aqui eu não tenho valor, né? Coloca um valor x aí, então, tá? E aí você encontra esse valor interpolando. Ó. Isso menos isso está para isso menos isso, assim como isso menos isso está para isso menos isso. Uma proporção aí, tá? Uma regra de Euler, né? Teorema de Euler. E aí encontra esse valor de x interpolando. Agora você vai pegar essa coluna aqui e essa coluna aqui, ó. Essa coluna aqui e essa coluna aqui e vai interpolar também. Isso menos isso está para isso menos isso. Como isso menos isso está para isso menos isso. Isso não tem valor, né? Então eu coloco um y aqui, tá? E aí eu vou encontrar o valor desse y, interpolando aí. Utilize 3 casas aqui e utilize 3 casas aqui. Tranquilo? Agora nós vamos pegar essa linha e essa linha aqui, ó. Essa linha e essa linha aqui, ó. Vou interpolar as duas. Isso menos isso está para isso menos isso. Como isso menos isso está para isso menos isso. Isso aqui é a minha taxa mecânica de armadura ômega. O objetivo final meu, então, é encontrar esse valor aqui, ó. Tá? É esse valor aqui que eu vou usar para calcular a minha área de aço.
Então depois de ter interpolado tudo isso aí, eu vou encontrar esse valor aqui, ok? Depois de ter encontrado então a taxa mecânica de armadura, o ômega, agora sim eu vou calcular a área de aço para a direção x e para a direção y, são dois cálculos. A área de aço vai ser essa taxa calculada lá, 3 casas decimais, vezes área de concreto, a área da seção do pilar, vezes 0,85 vezes resistência do concreto dividido pela resistência do aço, ok? As unidades de medida tem que ser a mesma aqui, né? Tá? Bom, isso tem que ser maior ou igual à área de aço mínima, não pode ser menor que a mínima. E qual que é a mínima? A mínima é 0,15 vezes normal de projeto dividido pela resistência do aço. E a mínima não pode ser menor que 0,4% da área de concreto, que é a área da seção do pilar, tá? Esse ND aqui é da seção crítica, da seção que você está trabalhando, né? E outro detalhe importante é a área de aço máxima. No pilar eu não posso ter área de aço maior do que 4% da seção do pilar, a não ser nas sobreposições de armaduras. Por exemplo, o encontro do pilar com as vigas, né? Aí eu posso usar a taxa máxima do pilar mais a taxa máxima da viga. Pilar é 4%, viga também é 4%, então eu posso ir até 8%, mas somente nas sobreposições de armadura. Em seções simples é 4% da área da seção do pilar, ok? Então aqui eu tenho a área de aço para a direção x e depois eu calculo a mesma coisa para a direção y, ok?